Bom, Hare Krishna. Estão pedindo para falar um pouco de pratista, né? O perigo de pratista. Então, pratista é um dos grandes inimigos, né, do sadhaka, porque é algo que você vai conseguir, né, naturalmente com bhakti, mesmo que você não queira. Então, mesmo que você não queira, pratista ele vem, ou seja, vem a popularidade, né, a fama. Isso é algo que está vindo com o próprio bhakti, né? Então, por isso se diz que Kanada Kamini, né? Kamini, pratista. Então, se esse desejo por desfrutar, né, o desejo por dinheiro, e pratista, que é o desejo por fama. São três inimigos do sadhaka. E pratista é o mais perigoso, porque pratista ele sempre está nos enganando, né? Ou seja, pratista sempre está nos esperando, né? Então, quanto mais você se eleva, quanto mais você se torna, né, devoto, né, você tem a tendência a desenvolver o pratista. Então, por isso se explica que o pratista como... as escrituras dão um exemplo que o pratista é como o excremento do porco. Assim, é algo muito ruim, algo assim que é abominável, que um devoto deveria deixar, né, de lado o pratista. Ou seja, deveria se proteger contra essa tendência que nós temos, né, de ser glorificado. Ou seja, quando nós fazemos algo, nós temos a tendência que outras pessoas estejam observando. Ou seja, nós não conseguimos praticar o serviço sem uma certa glorificação. Ou seja, queremos esse desejo de ser glorificado, né? E isso realmente é algo que é contra a nossa filosofia, porque o Gaudiya Vaishnavismo ele está baseado muito na humildade, né? Trinapi Sunichana. Então, você tem que ser mais humilde do que a grama. Então, esse é o preceito de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, ser muito humilde, estar sempre numa posição inferior, né? Se sentir inferior aos demais. E o pratista é justamente o contrário. Ou seja, quando você deseja fama, quando você deseja estar numa posição superior, né? Quando você deseja ser reconhecido, né? Por exemplo, a gente vê os grandes devotos, eles não desejam pratista. Ou seja, quem é um devoto mesmo, quem é um devoto muito avançado, ele não deseja pratista, né? No caso, por exemplo, de Madhavendra Puri, quando ele... a deidade, né? A deidade... Gopinata, ele... Estão oferecendo, né? O Pujari vai oferecer um arroz doce para a deidade, e Madhavendra Puri pensou que a preparação era tão especial que ele poderia aprender, né, a fazer a preparação para oferecer para Gopala. Mas, quando ele pensou nisso, ele se sentiu mal, porque ele pensou, olha, eu estou desejando, né, eu estou bogateando a oferenda. Então, estou desejando a comida, então isso está errado. Então, ele saiu, né, ele saiu antes de terminar o arati, ou seja, ele foi embora. Mas a deidade acabou roubando, né? Essa história é famosa. Ela roubou o arroz doce e ela escondeu o arroz doce. E ela fala em sonho, ela fala para o Pujari, fala, olha, Madhavendra Puri é meu devoto, e ele, eu quero que você entregue esse pote de arroz que eu escondi para ele, né? Ele tem que provar esse arroz doce. Que isso, esse kirk, né? Eu fiz para... Eu quero que ele prove isso, né? Ele tinha desejo de provar e foi embora antes. Enfim. Então, nesse momento, o Pujari acorda e sai correndo, né, para trás de Madhavendra Puri, sai correndo, gritando, Madhavendra Puri, quem é Madhavendra Puri? Aí Madhavendra Puri aparece, e nesse momento Madhavendra Puri... e o Pujari conta para ele, entrega, né,
o pote de arroz, mas o que ele faz, ele sai correndo, ele pega isso e vai correndo, né? Um tipo de um êxtase, porque ele não queria que ninguém o glorificasse, né? Ele estava preocupado com isso, né? Ou seja, imagina quando as pessoas, que tudo isso se espalhou, né? Se tornou famoso, então as pessoas ficaram sabendo disso e iam glorificar muito ele, então ele não queria isso, né? Então isso é fugir de pratista. Então, pratista é algo que nós temos que fugir o tempo todo. Então, lutar contra essa tendência que nós temos, ou seja, de ser reconhecidos, de pensar que somos importantes, né? Então, isso é algo que deveria estar fora, né, de cogitação na vida do sadhaka, né? Na realidade, a gente tem que entender o quê? Que o serviço devocional é para satisfazer a Krishna, né? Sarvapadi Virmukta Tat Paratana Nirmala Rishikena Rishikesevanam Bhaktuchate. A gente tem que tentar satisfazer a Krishna com os nossos sentidos. E isso significa que nós não podemos desenvolver esse desejo, né, de adoração. Krishna tem que ser, ele que tem que ser adorado, né? Ou seja, ele é que deve realmente ser o foco, né, a atenção, né? E não ao contrário. Então nós, quando praticamos o serviço devocional, nós praticamos para a satisfação de Krishna, não para a nossa satisfação. Então se nós pensamos, eu sou um grande praticante, eu sou um sannyasi, sou um guru, sou um grihasta, ou seja, todo esse sentimento ele deveria ser completamente abandonado, como Chaitanya Mahaprabhu mesmo, ele estabelece isso. Não importa quem você é, você tem que ver que você é servo, né? Do Senhor das Golpes, né? Naham vipro nachanarapatir napivaisho nashudro naham varinachagrapatir novanashtu ativa quintu prodan nikila paramananda purnamrita vide gopi bartu padakamalayo dasana dasaha. Então Mahaprabhu está dizendo, todas essas designações não são importantes se você é grihasta, se é sannyasi, se é brahmachari, vanaprastha. Na verdade você tem que entender que é o quê? Que é um servo, né, do Senhor, né, das golpes. E isso significa não ter posição. Então, pratista significa posição, significa quando você está situado numa posição, né? É quando você se orgulha dessa posição, quando você se orgulha daquilo que você está fazendo, né? Ou seja, quando você faz algo querendo o resultado, né? Ou seja, quando você imagina que você é muito importante. Isso é pratista. Pratista significa que você está no centro, né? Você é o centro. Você precisa, né, de holofotes, você precisa realmente de reconhecimento, né? Então tudo que você faz você tem que falar, né? Ou seja, então você tem que dizer tudo aquilo. Você fica muito ansioso, né, para ser reconhecido, para ser elogiado, né? E fica muito chateado quando criticam você. Então quando você é criticado, quando nós somos criticados, estamos muito chateados. Por quê? Porque realmente isso é como isso é um ataque, né, ao nosso pratista, ao nosso orgulho. Então nós não podemos ser criticados, ou seja, nós não podemos em nenhum momento, ninguém pode falar nada da gente, porque a gente vai estar muito infeliz, e inclusive a gente quer até abandonar, né, a prática, porque estão falando mal, coisas assim. Então tudo isso está relacionado a pratista, a esse aspecto tão abominável, né? Ou seja, quem realmente tenta, quem é orgulhoso, quem realmente pensa que tem alguma posição, quem quer reconhecimento, quem quer fama, quem quer ter um nome, né? Você quer ser famoso. Então, na verdade, Krishna tem que ser famoso, os Vaishnavas devem ser famosos, né? E nós temos que fugir disso. Ou seja, temos que estar assim, muito distante
desse inimigo, né? E é muito perigoso por isso, porque ele vai chegar no momento que você mais você está ocupado, mais você está engajado nas práticas, onde você já tem uma posição, né, de certa maneira, né, você está sendo requisitado, você está praticando, você está conectado. Né? Então, nesse momento é o momento mais perigoso, porque é o momento que você não se preocupa tanto. Quando você está aí em maio, ou seja, ou mesmo quando você está chegando, né, é um momento assim, que não tem tanto perigo para ti. Você vai se orgulhar de quê, né? Não tem muito para se orgulhar, mas depois de anos e anos e anos, né, você já pensa, eu sou um devoto antigo, né, eu preciso respeito, as pessoas devem me respeitar, né, elas devem me servir, as pessoas devem estar preocupadas comigo, né? Então isso é querer ser o centro das atenções, isso é pratista. Deve ser muito, isso deve ser evitado, nós devemos ter muito cuidado com isso, né? Ou seja, principalmente por quê? Porque quando nós praticamos o serviço, então, de certa maneira, nós assenhoramos do serviço, né? Então nós pensamos que nós somos muito importantes para o serviço, nós somos indispensáveis, né? Isso é pratista. Então, Krishna, ele é o controlador. Então, se é o desejo de Krishna, tudo vai acontecer. Então, nós não precisamos estar muito preocupados, né, com reconhecimento, com fama. Deveríamos estar longe disso. Né? E olha que nós temos assim um nascimento baixo, né? Ou seja, nós não temos um bom nascimento. Né? Como, por exemplo, na Índia é comum, né? Bom, mais até hoje é comum uma pessoa que nasce numa família bramínica, ele já tem um certo pratista por isso, né? Por exemplo, nesse passatempo onde Prabhupada Bhaktisiddhanta ele vai no Radhakunda, né? Está fazendo parikrama no Radhakunda, então aí os brahmanas do Radhakunda começam a falar assim como menosprezar a Raghunath Das Goswami, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque o Raghunath Das Goswami ele não tinha, né, um status bramínico. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando escuta isso, ele começa a jejuar. Né? Assim, ele se sente muito, muito mal com isso. Né? E os devotos todos começam a jejuar. E em algum momento eles perguntam a Prabhupada Bhaktisiddhanta por que ele deveria estar tão preocupado com o comentário de uma pessoa tão tola, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta responde, ele diz, porque eu estou pregando, porque eu estou no papel de um sannyasi, de um acharya, um papel de levar a consciência para as pessoas, eu devo jejuar, eu devo preocupar com ele, eu não posso permitir que esse comentário seja estabelecido, né? E se eu fosse um babaji, se eu fosse um praticante somente, um praticante ordinário, eu não me preocuparia muito com isso, né? Continuaria no meu bhajana sem nenhum problema, mas como eu represento, né, como ele fala como eu ando, né, de limusine, sei lá, de carro, né, ele andava de carro, então eu preciso, né, combater esse comentário. Então ele jejuou. Não, depois o Brahmana perde perdão, a Prabhupada Bhaktisiddhanta, se harmoniza toda a situação. Mas na realidade esse pratista, você achar que é superior aos demais, você pensar que aquilo que você está fazendo é muito importante, que o que os demais fazem não tem tanta importância, que você precisa ser reconhecido, que todos têm que prestar respeitos a você, ou seja, que todos têm que te tratar da melhor maneira possível. Que nada pode, em nenhum momento você pode ser ultrajado, né? Assim, você está muito preocupado em defender a sua dignidade, o seu ego. Então isso é pratista, né? Então o Vaishnava ele não se preocupa muito com isso, né? Ele simplesmente ele entende que Krishna controla, como também no caso de Gorakshora Das Baji Maharaj. Imagina ele em Vrindavana,
alguns meninos jogavam pedra nele, né? Assim, uns meninos, né? Porque Babaji Maharaj, ele tinha aparência assim ele era de um louco às vezes, assim como andava com as roupas estranhas, né? Às vezes meio sem roupa. E os meninos jogavam pedras nele e ele falava, né? O que ele dizia? Ele dizia: ó Krishna, eu vou reclamar com Mãe Yashoda, né? Porque você tá sendo muito malvado comigo. Eu vou falar para Mãe Yashoda castigar você. Bom, isso era o que ele falava. Então ele não estava preocupado em castigar, em amaldiçoar os meninos. Não, simplesmente ele não se sentia tão importante. Esse é o ponto. Um devoto ele não se sente tão importante, ele não se sente como o centro, o foco da adoração, né? Então assim ele fica livre de pratista. Então é um inimigo que nós devemos tomar muito cuidado e combater desde o início. Guru Premananda.